Numa era em que alianças cambaleiam como castelos de cartas e presidentes falam mais com o Twitter do que com diplomatas, a sobrevivência da OTAN nunca esteve tão ameaçada. Cada vez mais vozes, com um eco que parece vir do fundo de um bunker, afirmam que a OTAN, essa aliança militar de DNA americano, está com os dias contados. E porquê? Porque, no fundo, Donald Trump já não vê utilidade nisso tudo. Em vez de garantir a segurança nacional dos Estados Unidos, a OTAN agora parece um convite ao desastre, um bilhete de entrada para uma guerra nuclear com a Rússia. E isso, meus caros, é algo que nenhum campo de golfe em Mar-a-Lago conseguiria evitar. A revista britânica New Statesman publicou o artigo com um título digno de trailer de filme catástrofe. A OTAN está à beira do abismo. Poderá a Aliança Ocidental sobreviver à nova era de Trump? Pois bem, vamos destrinchar essa novela geopolítica com pitadas de suspense e, claro, uma colherada generosa de ironia. 7 de janeiro de 2025. Antes mesmo de assumir a cadeira presidencial mais poderosa do mundo, Trump já soltava pérolas. A OTAN deveria gastar 5% do PIB. Todos podem e devem gastar 5%, não 2%. Tradução: ou vocês pagam, ou eu largo essa aliança como larguei meus assessores no da Prentice. Uma vez no cargo, Trump deixou algo bem claro. Para ele, massagear os egos russos é mais interessante do que qualquer relação de amizade com a Europa. A prioridade é proteger o território americano, não se meter em tiroteios nucleares por causa de algum aliado europeu em apuros. E cá entre nós, se a Rússia, com o seu arsenal nuclear de fazer inveja a qualquer filme do 007, decidir apertar o botão vermelho, os Estados Unidos seriam o primeiro alvo de Putin. Trump entendeu o recado e decidiu mudar o jogo. Com Zelensky, as coisas desandaram. O presidente ucraniano se estranhou feio com Trump e o vice-presidente Iva, que parece ter saído de um roteiro alternativo de House of Cards. Resultado: ajuda militar e inteligência para a Ucrânia, suspensas. Ucrânia, boa sorte. Estamos ocupados protegendo nossos próprios quintais. Enquanto isso, a Europa entrou em modo desespero. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, um sujeito tão carismático quanto o manual de instruções, tentou, sem muito sucesso, criar uma coalizão para salvar a Ucrânia. Mas, sem o tio Sam, a coisa toda parece mais uma peça de teatro amador. Macron, sempre ele, levantou a ideia de cobrir os aliados com o guarda-chuva nuclear francês. Spoiler, é um guarda-chuva de papel. Com apenas 290 ogivas e espiando dados do EUA, a França mal pode se proteger sozinha, quanto mais o resto do continente. A Comissão Europeia, liderada pela incansável Ursula von der Leyen, aprovou um plano de rearme que pretende injetar 800 bilhões de euros em defesa continental. Uma fortuna. Mas será que dá certo? Para entender onde estamos, é bom lembrar de onde viemos. 1949, o ano em que nasceu a OTAN, com base no Tratado de Bruxelas, que já dizia, se alguém mexer com um de nós, vai ter que encarar todos. O famoso artigo 5, ou como dizem nos bastidores, se cair um, caem todos. Mas veja só os fundadores: França, Bélgica, Reino Unido, Países Baixos e Luxemburgo. Um grupo que foi atropelado pela Alemanha nazista em questão de dias. Luxemburgo caiu em o dia. O Reino Unido só se salvou por ser uma ilha cercada de água e sarcasmo britânico. Esses traumas deixaram marcas. E um medo profundo de repetir o passado. Hoje, a OTAN encara talvez sua crise mais existencial. Trump joga xadrez com ogivas nucleares. A Europa arma-se até os dentes, enquanto tenta não tremer. E a Rússia, bem, a Rússia só observa. Talvez sorrindo. E você? Está pronto para a nova era da geopolítica? Fique atento. Porque, nesse tabuleiro, uma jogada errada, e o mundo pode virar fumaça. Eu sou Galileu Doney, e nos vemos no próximo episódio desse documentário em tempo real chamado A Ordem Mundial Desmoronando em Câmara Lenta. Era uma vez um mundo à beira de uma paranoia nuclear. E, claro, os serviços de inteligência anglo-saxões, aqueles que dizem saber de tudo antes de todo mundo, já estavam com a pulga atrás da orelha. Os soviéticos, segundo eles, estavam prestes a colocar em seu arsenal nada menos que o próprio apocalipse, armas nucleares. Na Europa, especialmente entre os 5 nervosos do Tratado de Bruxelas, isso foi recebido como o equivalente diplomático de ouvir passos no sótão às 3 da manhã. Resultado: correram para os braços dos Estados Unidos, pedindo por favor um cobertor de segurança militar e, se possível, um míssil ou 2 para espantar o lobo mau soviético. Assim nasceu a OTAN, em abril de 1949, fruto direto do medo, da política e, claro, de uma boa dose de conveniência estratégica. Mas como os serviços secretos já suspeitavam, afinal, é para isso que eles servem, não? Meio ano depois da fundação da OTAN, a URSS estourou sua primeira bombinha nuclear, para desespero geral. A Guerra Fria, até então só sussurrada, começava a esquentar. E logo virou corrida armamentista de luxo,
com direito a foguetes apontando para o céu e para a cabeça do inimigo. Agora, vamos dar uma pausa nesse roteiro de heróis e vilões e colocar os pingos nos is. A história oficial, vendida como sabão em propaganda de TV, é que a OTAN nasceu para reagir à ameaça nuclear russa. Só tem um detalhe: a OTAN nasceu antes da tal ameaça existir. Sim, senhoras e senhores, quando os russos explodiram sua primeira bomba, a aliança já estava de pé. E lembra dos bonzinhos anglo-saxões? Pois bem, antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, enquanto ainda brindavam com vodka ao lado dos soviéticos, já tramavam pelas costas uma invasão da Rússia. Nome do plano: Operação Impensável. Ironia, não? Em 1945, a União Soviética contava seus mortos aos milhões, mais de 27 milhões, e colhia destroços de um país estraçalhado. E mesmo assim, os aliados queriam aproveitar a fragilidade para esmagar os vermelhinhos de vez. Então, não se espante quando os russos hoje em dia reagem mal à ideia de tanques e bases da OTAN batendo na porta. Porque, veja bem, os caras foram traídos antes mesmo de terminarem de enterrar seus mortos. Resumindo, em 1945 queriam invadir um país em ruínas. Em 1949, criaram uma aliança para conter esse mesmo país, ainda em ruínas. Hoje são 32 países cercando a Rússia com bases e mísseis, nucleares e não nucleares, apontados para Moscou. Mas os agressores, claro, continuam sendo os russos. Segue o baile da narrativa ocidental. E eis que surge ele, o general Charles de Gaulle. Em 1959, chega à presidência da França com a sutileza de um trovão. De Gaulle entendia o jogo, o dólar mandava no mundo, e os EUA usavam papel pintado para comprar o que quisessem. Ele então fez o impensável, mandou 2 navios a Nova York, cheios de dólares, e trocou tudo por ouro de verdade. Os americanos ficaram com cara de quem perdeu o ônibus. E a compostura? Os EUA são o único país que pode pagar no mundo inteiro com dinheiro que só eles mesmos imprimem, denunciava de Gaulle, provavelmente segurando um cálice de vinho e o mapa da Europa. Mas ele não parou por aí. Em 1966, tirou a França da OTAN e mandou embora todas as bases e instalações da aliança. Resultado: nenhuma invasão soviética. Nenhuma bota russa pisando em solo francês. Curioso, não? Enquanto isso, Estados Unidos e União Soviética começaram a colecionar mísseis como figurinhas raras. Armas nucleares estratégicas, táticas, balísticas, intercontinentais. Se fosse pequeno, médio ou grande, e explodisse com força suficiente, eles fabricavam. A velha lógica da guerra convencional foi para o espaço, literalmente, com a corrida espacial. Agora, qualquer conflito direto era uma roleta russa nuclear. E a resposta da OTAN foi simples: instalar armas nucleares na Europa. O famoso guarda-chuva americano, que protege e, ao mesmo tempo, atrai trovões. Mas espera aí. Os russos seriam burros o suficiente para invadir a Europa sabendo que seriam vaporizados por ogivas nucleares? Você me diz aí nos comentários. Desde 1949, a Europa se contentou em viver sob as asas, ou as ogivas, dos Estados Unidos. Reino Unido e França até tentaram montar seus próprios arsenais nucleares nas décadas de 50 e 60, mas o que é um estilingue atômico perto de um míssil intercontinental made in USA? A dependência foi tanta que o Reino Unido, por exemplo, só consegue lançar seus mísseis nucleares se os Estados Unidos deixarem. Literalmente. Já a França tem um pouco mais de autonomia, mas mesmo assim, ainda depende dos sistemas de alerta precoce da OTAN, operados, claro, pelos americanos. Hoje, a Alemanha abriga cerca de 35 mil soldados americanos. Isso faz do país o tapete de boas-vindas para um ataque nuclear, caso o circo realmente pegue fogo entre OTAN e Rússia. Essa divisão de tarefas, EUA com as armas nucleares e Europa com os soldados da linha de frente, até que funcionou durante a Guerra Fria. Mas aí veio Trump. O magnata presidente ex-apresentador de reality show acendeu o alerta máximo na União Europeia. E com razão. Nos anos 90, após o colapso soviético, a Europa achava que a defesa era coisa do passado. Muitos ex-satélites da URSS até entraram na OTAN, achando que estavam indo para um spa militar. Mas os tempos mudaram. As tensões voltaram. A OTAN se expandiu. A Ucrânia virou peça de xadrez. E agora estamos aqui, cercados, armados, nervosos, e esperando o próximo movimento. Prepare-se, porque nesse jogo não há reinício. E quem perde, perde tudo. Quando a cortina de ferro caiu, muitos correram para a luz. E a luz, neste caso, brilhava com as cores da OTAN e da União Europeia. Os 3 países bálticos, Estonia, Letonia e Lituânia, praticamente colocaram patins para ingressar no clube dos bons. A Polónia, ex-parceira do Pacto de Varsóvia, foi junto, sem nem olhar para trás. Um pacto soviético, aliás, criado justamente para contrabalançar a OTAN,
e que acabou no lixo da história quando a balança virou de lado. Na carona vieram Hungria, Roménia, Bulgária, República Tcheca e Eslováquia. Todos, antes aliados de Moscou, agora tirando selfies em Bruxelas e Washington. Do outro lado da cortina rasgada, a Rússia observava, enfraquecida, espremida e com um leve sabor de traição na boca. Com a URSS implodida, a Rússia mal conseguia manter as luzes acesas, quanto mais impedir a OTAN de cercá-la com bases militares por todos os lados. E foi assim até o ano 2000, quando Vladimir Putin entrou em cena. E não, ele não chegou montado em um urso, mas quase. Durante os anos 2000, Putin tentou a diplomacia. Mandou flores, apertos de mão, discursos conciliadores. Mas os Estados Unidos, bem, estavam precisando urgentemente de um vilão. Afinal, vender armas para uma Europa em paz é como vender guarda-chuvas no deserto. E a paz, meus amigos, não dá lucro. Guerra sim. Guerra é um negócio espetacular. Durante a Guerra Fria, os aliados europeus da OTAN gastavam mais de 3% do PIB com defesa. Mas quando o Muro de Berlim virou souvenir, os gastos caíram ladeira abaixo, 1,6% em 1995. O clima era de fim da história, e ninguém mais queria investir em tanques. Até que Trump chegou. Em 2017, com seu terno mal cortado e ego nuclear, ele gritou, paguem mais. E como bons reféns de um guarda-chuva atômico, os europeus obedeceram, devagar, mas obedeceram. Em 2014, apenas 3 membros da OTAN batiam a meta de 2% do PIB em defesa. Em 2024, já eram 23 de 32. O marketing das armas americanas nunca esteve tão em alta. Mas, como todo bom vendedor ambicioso, Trump achou pouco. Em janeiro de 2025, disse que 2% é troco de padaria. Ele quer 5%. Porque, claro, isso significa mais dinheiro fluindo para, adivinha? Armas made in USA. Os Estados Unidos, aquele tio durão da festa que leva as armas e ainda cobra pelo ingresso. E enquanto isso, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia e nova aspirante a Napoleão de Saias, criou o Fundo Europeu de Defesa em 2021. Um gesto audacioso, que alguns chamam de tomada de poder e outros de último suspiro antes do colapso. Ela prometeu 800 bilhões de euros para rearmar a Europa. Dinheiro que, em tese, poderia reduzir a dependência dos EUA. Em tese. Na prática, vai levar tempo. Muito tempo. Tipo, décadas. Enquanto isso, a era Trump 2.0 paira como uma sombra sobre a OTAN. Alguns dizem que é o começo do fim. Outros acham exagero. Mas uma coisa é certa, até 2029, os EUA devem permanecer na aliança. E talvez um democrata mais gentil assuma e mande flores para a Europa novamente. Mesmo assim, o sonho europeu de se livrar do guarda-chuva nuclear americano é, exatamente isso, um sonho. Palavras não param ogivas. E ninguém quer confiar a dissuasão nuclear à França. Sim, a França se ofereceu para ser o novo protetor nuclear da Europa. E o mundo reagiu com um sonoro boa sorte. Porque, sejamos honestos, o arsenal francês não mete medo nem em roteiristas de filmes B. O tio Sam, portanto, continua sendo segurança da Boate Europa. O historiador David Reynolds nos lembra de um detalhe curioso. Entre os 12 membros fundadores da OTAN estão Canadá, Islândia, Noruega e Dinamarca, esta última com a Groenlândia, aquele enorme pedaço de gelo que agora entrou no radar de Trump. E os países bálticos? Juntaram-se à OTAN em 2004, enquanto Finlândia e Suécia só entraram em 2023 e 2024, completando o arco do flanco norte, onde a Rússia já passeia com seus quebra-gelos como se estivesse no quintal. Se há algo que une esses países, é o medo gelado do urso russo. Mas no final do dia, todos, sim, todos, dependem do botão vermelho dos Estados Unidos. Porque mudar isso agora é como tentar parar um trem de carga empurrando com a testa. E mesmo que Ursula tente, e tente muito, a conta não fecha. Querem integrar a Ucrânia? Claro. Mas, segundo o Instituto Húngaro de Relações Internacionais, isso custaria mais de 2 trilhões de euros. Sim, trilhões. Quase 13 vezes o orçamento da União Europeia para 2025. Nem confiscando os 200 bilhões de euros das reservas russas congeladas isso daria certo. E, sejamos honestos, Ursula, de onde diabos você vai tirar esse dinheiro? Enquanto isso, os EUA continuam no jogo do empurra-armas. Querem que a Europa compre, mas avisam, não se atrevam a cutucar o urso. Porque se o urso morder de volta, o tio Sam recolhe as malas. E só para deixar tudo ainda mais animado, nas últimas horas, Ursula anunciou uma nova estratégia de preparação. Lares europeus devem estocar água, comida e remédios. Para emergências, pandemias ou guerra. Sim, senhores.
A Europa agora se prepara como quem mora num porão em Ohio, esperando o apocalipse. No fundo, tudo isso é um teatro de armas e vaidades. A Europa finge que está pronta para a guerra. Os Estados Unidos vendem as armas. E a Rússia observa, de longe, rosnando. O nome do jogo: guerra. O prémio: lucro. E os peões: todos nós. Bom, não deixe de curtir e compartilhar. Boa sorte. E estoquem em comida.